E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens. Nesse quase um ano de podcast, nós juntamos muita gente linda, tá? E várias parcerias e redes de trabalho. São pessoas que eu confio, serviços que eu utilizo, e eu deixo sempre a minha indicação aqui para vocês, tá? Nossas parcerias no momento são Letícia Leal, professora de Muay Thai. Eu sou aluna dela, inclusive. Aloma Isidoro, personal trainer. Eu treino com ela há 10 anos, no mínimo, tá? Gabi Static. Eu faço drenagem linfática com ela, faço limpeza de pele com ela, tá? Luísa Mansur e Priscila Rangel, professoras de dança de salão, grandes amigas e parceiras, já trabalhamos muito juntas, recomendo demais. E o Donati Studio, um estúdio de balé, lindo, maravilhoso, inclusive já fui assistir a apresentação do estúdio, é muito bonito mesmo, tá? Vocês ficam atentos aí e vai procurar sua atividade aí na vida. O arroba das nossas parcerias está aí na descrição. E se você quer se tornar uma das nossas parceiras ou parceiros de serviço, chama a gente aí no telefone, que está aí na descrição do episódio, ou você pode mandar um e-mail. O e-mail especialista em homens@gmail.com. E eu também preciso de você na campanha de financiamento coletivo, né? Quem sabe você não apoia o podcast aí com o valor de R$ 20 por mês. Já pensou nisso? Vai lá no site www.apoia.se/especialista em homens e se junte à nossa comunidade de assinantes, tá? Você tem acesso a conteúdos exclusivos, se une lá a pessoas muito malucas na nossa comunidade, vem transgredir junto, vem transgredir. E antes de entrar para a história, nós vamos fazer nosso ato, nosso ritual, né, de todo dia, que é tirar as cartas da Brava. Vamos ver o que a energia brava tem para você hoje, gata. Vamos ver, vamos ver. Se for repetida, eu vou trocar, hein? Livre é bonita. É isso. O que é bonito? O que é bonito? Bonito sempre vai ser uma coisa, um conceito relativo a um momento histórico, uma sociedade específica, com uma demanda específica. O que vai ser bonito? Depende dos interesses comerciais daquela época, né? Então, bonito é um conceito patriarcal. É um conceito patriarcal, daquele tipo que aprisiona as mulheres, né? Daquele tipo que ela busca e ela não sabe onde está essa tal da beleza. Então, no mundo da Brava, no mundo feminista, livre é bonita. É só você ser livre. Porque você tem que lembrar que você é a única pessoa que é você. Então, logo, você é a perfeita versão de si mesmo. Não tem como falar que você é feia se só existe você. Como é que você vai ser feia? Não tem outra de você. Então, não tem como ser feia. Não tem jeito, tá? Então, ó, sem mais delongas, partiu para a nossa história. A Valentina conheceu o Matheus na época do ensino fundamental. Ela tinha uns 13 anos e ele tinha 15 anos. Aquele era o primeiro ano da escola dele, né? E ela já estudava naquela escola ali há muito tempo. Uma escola pública de bairro, onde todo mundo se conhece. Pois é. Então, o Matheus, como era tipo novo no pedaço, carne nova no pedaço, as meninas da escola já ficaram de olho nele, né? E a Valentina, obviamente, não foi diferente. E aí, como ela tinha uma prima que era colega de sala do Matheus, muito amiga dele, ela pediu para essa amiga fazer uma ponte e falar com o Matheus. Pediu para falar com a Valentina. A Valentina mandou falar que ela estava interessada no Matheus. Gente, 13 anos, essa safada mirim, já tinha coisa que muitas de nós, mulher velha aí, não tem não, tá? A menina tem atitude, ela tinha coragem de dizer dos desejos dela aos 13 anos, ainda que não diretamente, mas ela tem essa coragem. Só que o Matheus falou não, nãozão para a ninfetinha, entendeu? Com a justificativa de que ela era muito jovem para ele. E eu já amei esse menino aqui, tá? Sério, achei responsável, achei bem responsável falar não para novinha de 13 anos, tá? E aí seguir a vida. Quando a
a Valentina tinha uns 15 anos, eles se encontraram em uma barraquinha de festa. Na rua, no bairro, aquelas coisas que os feiristas do bairro mesmo fazem. E aí ele e ela conversaram ali e tal. E aí ele falou que queria ficar com ela. E ela equilibrou essa balança de poder e não, falou não para ele, devolvendo a justificativa, né? De que, uai, eu não sou muito jovem para você? Falou não. Mas a verdade é que essa safadinha só não ficou com o Matheus porque ela já estava ficando com outro cara na festa. Então, ela aproveitou para dar o corte ali no Matheus, se vingar do nãozão, equilibrar a balança das forças da conquista ali e, e seguiu. Mas ela continuava achando o Matheus um cara interessante. E aí eles seguiram a vida de novo. Trombaram outras vezes em eventos dos bairros, mas assim, trocando umas ideias tal, bem interessantes, os dois interessados um no outro, mas em cada época, cada um deles estavam com paqueras ativas, né? E como a monogamia reinava na cabeça desses dois jovens, eles não poderiam vislumbrar outra possibilidade, já que cada um estava ficando mais firme com alguém, os dois não poderiam ali ficar juntos, né? E aí, quando a Valentina tinha 17 anos, eles se encontraram novamente e finalmente começaram a ficar, e namorar logo em seguida, tá? Matheus já estava na faculdade, nos primeiros períodos, e ela estava terminando o ensino médio, tentando vestibular. Matheus sempre foi um cara muito conquistador, curioso, atencioso, e demonstrava com frequência o seu afeto pela Valentina. E ela estava ali, na mesma sintonia. Matheus também era um artista e sempre deixava uns recadinhos para ela nos muros da cidade, né? E ela achava isso a coisa mais linda do mundo. Os dois eram filhos de pais que ralaram muito, sabe? Para que eles pudessem chegar onde chegaram e onde eles estão hoje. Uma galera da classe trabalhadora, sabe? Que não teve estudo, ou seja, não concluíram nem assim, o ensino fundamental, mas que prezou pelo estudo dos filhos, né? E lutou muito para que os filhos pudessem estudar. Então, Matheus, ele era filho de mãe solo, e também teve uma tia que auxiliou muito no seu desenvolvimento, né? E ele falava que ele tinha duas mães. E a Valentina, obviamente, achava isso a coisa mais linda do mundo. Ele morava com a mãe dele, uma tia e um irmão mais velho. A Valentina morava com os pais, três irmãos, a avó, o padrinho, o afilhado, ou seja, a casa é bem povoada, casa de família de classe trabalhadora, né? Sem muito espaço para namorar, sem muita privacidade, enfim. E por ter muita gente na casa dos dois, também sempre tinha muita vigilância. Então, assim, ela ficava muito na casa do Matheus, principalmente nos horários de trabalho lá dos adultos da casa, ou o horário que a mãe e a tia ia para a igreja, e era ali o momento deles. Os pais e as mães deles não gostavam muito da ideia do namoro, porque eles eram muito novos e os dois tinham planos de estudo. Sonho né, do Marcos, da Valentina e das famílias deles também. Então, eles tinham receio, essa família tinha receio de que eles se enveredassem para um namoro e perdessem o foco nos estudos. Não aconteceu, tá? Enfim, vamos continuar. Então, assim, por isso não apoiava o namoro. Mas eles também não traziam empecilhos. E o namoro ia seguindo, se adaptando aos horários né, dos dois trabalhadores, conciliando trabalho e estudo, para fazer esses encontros deles acontecer, né, para além desses espaços de família. E porque, assim, era difícil, porque eles também não tinham grana para sair para transar, não, gente. Então, era cada buraquinho de brecha de tempo que tá sozinho ali que ele se resolveu, né? Nesse tempo, a Valentina também entrou para a faculdade e eles estudavam em faculdades distintas, né? E além do turno noturno, eles trabalhavam de dia, faziam estágio durante o dia e sempre arrumavam um horário ali na janela para se encontrar. Valentina me fala que ela acha incrível a força da juventude para fazer encontros casuais do mais absoluto nada, com o único e exclusivo objetivo de transar. E a loucura disso, mulherada, é o tanto que a gente deixou de transar na vida por falta de tempo, né? Então, enfim, o capitalismo acaba até com a nossa libido, essa desgraça. Enfim.
E aí esses jovens transavam cedo, 6, 7 horas da manhã, no horário do almoço, meio-dia, 1 hora, aos finais de semana, no horário da igreja das mães, e assim eles iam rompendo em fé nessa relação que não se resumia a sexo, mas ele era o mais difícil de resolver aí nessa relação por conta dos horários escassos. Mas relaxa, Valentina, relaxa que piora, Valentina. Sexo está cada vez mais burocrático. E aqui, gente, eu vou dar uma aulinha para vocês em primeira mão, tá? Sobre sexo e sexualidade masculina. E nesse momento eu falo de uma forma acadêmica, né? Porque eu estou elaborando conceitos, teorias, enfim, estou nessa fase de confabulação. Inclusive, eu quero receber muitos e-mails de vocês dialogando com isso aqui que eu estou falando, tá? Então é o seguinte: hoje em dia, homem não está querendo mulher assim presencialmente, não, tá? Talvez só os estupradores e os pedófilos, esses sim querem mulher presencialmente e eles pegam à força, né? Mas os caras normal, que não são pedófilo e nem estuprador, que não faz, né, esse tipo de coisa, tem poucos rodando na rua. E eu tenho certeza que eles também não estão casados. Por quê? Se não está transando comigo, não está transando com a maioria das mulheres que eu conheço, entre solteiras e casadas que estão reclamando que não estão transando, e eu converso com mulher para um caralho. Se eles não estão transando com as mulheres reais, ou eles estão sem transar, ou eles estão se bastando na punheta e na pornografia, ou eles estão se bastando entre eles mesmos, ou os três juntos. Ou uma outra coisa, mas eu duvido muito, né? É que eles estejam transando, por exemplo, só com puta. Porque eu tenho muita amiga puta, das inteligentes, do tipo que cobra para transar, não é igual você que dá de graça, não, tá? Mesmo essas minhas amigas trabalhadoras sexuais não estão falando que melhorou nada, não. Muito pelo contrário. Então, tá escasso, né? Até mesmo porque, no caso de trabalhadora sexual, os caras não têm grana para ficar transando todo dia com puta. Então, eles precisam ali da esposa que dá de graça para manter isso aí, né? Essa máquina rodando. Então, a libido desse homem tá onde? Que eu não sei. Já pararam para pensar nisso? Pornografia, punheta e outros homens. É isso. E gay, as gays transam, tá, meu amor? Tá? Mas também estão reclamando da baixa. Mas a mulher real não faz a menor diferença na vida de um homem hétero mais. Os homens héteros já excluíram as mulheres reais da libido deles. O que eles usam de nós agora, mulheres, é a idealização de mulheres que são produzidas ali na internet, nos discursos religiosos, nos discursos comerciais, e ali eles se bastam, né? Eles têm todo e qualquer tipo de bizarrice na pornografia a hora que quiser, tá? E tem também muitas mulheres muito gatas e gostosas, cheias de filtros, expostas, e eles ficam ali o dia inteiro dando like em mulher no Instagram. Eu já vi tantos homens ao meu redor curtindo foto de mulher de biquíni, tipo assim, eles já estão rodando a sexualidade dele no artificial, depois ele resolve com a punhetinha e por isso você, mulher hétera, não está conseguindo transar. E nem tá valendo muito a pena, não, porque eles são ruins, né? Então, assim, eles estão se bastando para lá. O problema é que vocês não estão se bastando para cá e estão insistindo nos homens. Esse é o único problema. Que eles têm direito de transar com quem eles quiserem. Se ele não tem tesão em você, mulher, é porque ele não tem tesão em você. Você é interessante, por acaso? Você tem uma piroca gostosa, grandona, para poder meter no cozinho dele? Você não tem, mulher. Quem tem isso é os brother. É os mano que tem isso. Então, um cara que passa o dia inteiro dando like no Instagram, e tem pornografia, tem punheta, nananana, tudo de graça, você acha que ele vai ter desejo e disposição para ficar dando beijo demorado em você? Em você, minha senhora? Mostrando interesse em conversar com você, pensando em sair com você, marcar um date com você, escolher um programa com você, um jantar para te levar? Homem, para quê? Tem necessidade, né? Se recolha a sua insignificância, mulher. Vai caçar seu rumo, esquece, homem, tá? A única coisa que homem quer com você agora é explorar seu valor simbólico,
Seu valor comercial é de se sentir mais homem a partir das mulheres que ele ostenta, desde a mãe dele, a esposa dele, as amantes dele, tá? E até as amigas também, tá? É realmente o troféu que você representa na vida desse homem. Toda mulher é um troféu. Toda mulher é um troféu. E o mais grave disso tudo é que quanto mais os caras focam na pornografia, mais as mulheres reais vão encarando personagens sexuais, sei lá, os que são os fetiches dos homens. E assim, eu nem acho que é fetiche, não, tá? É sexualidade masculina solta mesmo. É tudo pode, porque eu sou homem. E isso é fundamental, gente. Vocês verem com o avanço da pornografia como que a performance do homem vai mudando. Eu lembro que eu fiquei muito horrorizada porque eu estava namorando há muitos anos. Aí eu fiquei solteira, comecei a sair com os caras. Não sei, deve ter uns anos, sei lá, deve ter uns 7 anos, sei lá, 6 anos. E aí eu vi que todo cara que eu ficava, muito rápido, já começava a tentar me enforcar. Cara, tipo, nem beija direito, já tá tentando me enforcar. Um trem mais aleatório do mundo, assim, né? Por quê? Começa a acontecer ali na pornografia e o cara começa a representar com a gente. Então tem mudanças nas performances do cara. Vocês viram como é que BDSM agora está super na moda? Esse BDSM ele embarcou principalmente depois dos 50 tons de cinza. As pessoas estavam tipo guardadinhas com BDSM dentro de casa, podia até estar, mas muitas pessoas se descobrem e vão aderir a uma prática porque ela começa a rodar, né? Então assim, vocês têm que saber que o sexo é comercial, a sexualidade é comercial. Os interesses são comerciais. E no momento, não é, como eu posso dizer, não é vantagem nenhuma para um homem hétero transar com uma mulher como você. Não é. Gasta dinheiro, gasta tempo, tem que conversar, ser inteligente, tem que render, conversa. Ele não precisa disso. Precisa. Homem não quer transar com mulher mais, gente, supera, tá? Só que interessante que eles estão ainda arrumando um jeito de fazer coisa de viado, vou usar a palavra viado, que é assim que eles falam, sem entrar para a sigla LGBT. Porque essa sigla é feminizada, né? LGBT não é homem. Para hétero, LGBT não é homem, né? Então, esses vários grupos aí de masculinistas, que odiosamente chamamos de grupos masculininhos, Red Pill, Incel, Legendário, eles têm eventos só deles, imersões, eles se isolam na montanha para se comer e resgatar a própria masculinidade. Ou seja, os caras estão conseguindo fazer parecer hétero os encontros homoeróticos que eles têm entre eles, nesses grupos de homens. Os homens héteros estão heteronormativizando a viadagem. Porque você consegue parecer muito macho e viril, principalmente se você tiver com uma arma na mão, mesmo depois de passar dias no mato com um monte de macho para resgatar a sua masculinidade. E aí você volta com os aplausos da sua esposa mal comida. Gente, gênio, patriarcado é gênio. Vamos combinar. Mas ainda é homem, né? Então, assim, vamos avançar um pouco nessa compreensão da sexualidade masculina, para vocês ficarem aí, não ficarem na mão, ou melhor, mulher, saber que vocês vão ter que ficar só na mão ou expandir para o vale. Vale. Vai para LGBT também, vai para as LGBT também, que no Vale tem um tanto de mulher linda, gostosa, inteligente, tá perdendo tempo com macho, tá? Então, os homens não fazem, talvez nunca fizeram o mínimo que se espera para ser considerado um homem hétero, tá? Que é transar com mulher. O que você conhece agora não é um homem hétero, é um discurso de homem hétero. Porque nem performance de hétero tem mais, porque eles não estão entregando performance hétero, porque eles não estão dando conta de dar performance. Eles não têm corpo para isso, eles são troncho, não tem energia, não tem vitalidade, não tem interesse. Não tem interesse em sexo, não tem de estar ali com mulher suar, não tem, gatas. Não tem. Tá tudo na internet. Eles têm tudo que eles precisam para a punheta deles. De novo, mulher, isso está me irritando, porque isso está muito forte entre as mulheres. Vocês têm que ser mais disruptivas nisso. Esquece homem. Não dá para homem, não transa com homem, que homem não tem nada a oferecer, tá? Não tem. E vai ser uma humilhação você conseguir um sexinho de vez em quando, porque todas as mulheres estão falando isso. Viu?
Mas voltando aos jovens amantes Valentina e Mateus, que estavam na faculdade, e cada um do seu jeito estava vivendo novas experiências em um mundo muito diferente para eles, em vários aspectos. Eles trocavam muita ideia sobre isso, era muito tranquilo, conheceram gente demais, profissionais incríveis, professoras admiráveis, experiências de formação profissional com renda. E isso possibilitou que eles conhecessem lugares, carreiras, espaços políticos, profissionais, que jamais teriam acesso se não ingressassem no ensino superior. Experiência que muitos amigos deles, da infância, nunca tiveram, nem sequer tiveram a chance de se aproximar, né? E também haviam festas sensacionais, vinhadas, caloradas, cervejadas, show, encontros estudantis, que além de dar uma engajada nos estudos, nos movimentos políticos, também era muito espaço para poder aprofundar nas relações interpessoais, né? Foi por conta desses encontros da vida aí que a Valentina desenvolveu habilidades interessantes, como viajar sem muita grana e sem passar muito perrengue, entendeu? Além de conhecer lugares inimagináveis, foram experiências incríveis e libertadoras. E eles se orgulhavam muito de tudo que eles estavam vivendo e eles compartilhavam esses momentos, né? Só que eles estavam em turmas bem diferentes, ela de um lado e ele de outro, mas sempre ali celebrando. Eles tinham uma relação gostosa pra caramba, mas enfim, estava cada vez mais difícil essa rotina e cada vez mais difícil encontrar para transar, né? Até que um belo dia, a Valentina estava em um dos estágios dela, quando ela recebeu a ligação de uma pessoa desconhecida, um número desconhecido. Quando ela atendeu, a moça que estava do outro lado da linha contou que naquele dia ia ficar noiva de Mateus. Ei, Valentina, boa tarde, tudo bem? Eu sou a noiva de Mateus. E aí ela falou que ela estava com o número da Valentina há muito tempo em mãos, mas que agora que ela teve coragem de ligar para poder sondar mesmo, né? Porque esse negócio de noivar para a menina precisaria de certa segurança. Então ela resolveu ligar para a Valentina para confirmar se de fato Mateus tinha contado essa versão para ela de que tinha ficado só algumas vezes com a Valentina. Mentiroso, mentiroso. E se eles ainda estavam tendo algo. E foi uma ligação trágica, gente, mas muito interessante, tá? E surpreendente pela forma que as duas trocaram ideia. Umas 2 horas, mais ou menos, conversando, conectando informações, assim, uma parceria bem diferente. Em nenhum momento parecia que uma duvidava da outra, na verdade. Só tinham ainda mais certeza sobre os fatos quando ligavam as situações e esclareciam as dúvidas. Mateus namorava com Valentina e namorava com essa outra menina ao mesmo tempo. E naquele dia eles iam ficar noivos. É isso. Mateus tem muito tempo disponível, né, gente? Quero pensar que é ele que tá lavando a cueca dele, porque se ele tá tão disponível assim, com uma agenda daquele jeito, ele tem 2 namoradas, que dá uma ficada ali, eu até entendo que dá, mas 2 namoradas, entendeu? São 2 vínculos de atenção e de cuidado. E aí, no final da ligação, a Valentina falou com a moça com uma tranquilidade que ela não sabe de onde tirou. Ela disse assim: eu não sei o que você fará com essa informação, mas a partir de hoje eu não estarei com o Mateus mais. É isso. Desligou. Valentina ficou pensando, será? Tipo assim, né? Revendo a situação. Mas na hora ela já respondia, gente, é isso, não tem como não ser. Ele está namorando 2 pessoas. E ao invés de ligar ou querer encontrar com o Mateus para tirar satisfação com ele, ela ligou para um amigo dele que ela tinha ali certa confiança, né? E perguntou diretamente para o amigo se o Mateus namorava com outra pessoa e contou a história da ligação. E a resposta do amigo foi: onde é que você está? Tô indo aí encontrar com você. 20 minutos, brotou esse menino lá. E chegou lá e confirmou. É isso mesmo, o Mateus tem 2 namoradas, tá? E havia mais ou menos 2 anos que Mateus estava com essas 2 relações. É isso. E ali naquele momento, sem nem saber, né, o que Mateus tinha a dizer sobre isso, Valentina enviou uma mensagem de texto simples, dizendo que a futura noiva dele tinha ligado e que estava tudo terminado. Terminou assim, unilateralmente, por mensagem. Mas hoje, olhando para trás, Valentina achou meio esquisita a forma que ela terminou, sem diálogo, né?
e logo com alguém que ela sempre gostava de dialogar. Mas também não se julga, porque foi o que ela deu conta de fazer. Nessa hora, gente, o que acontece? Na hora que a Valentina falou que estava olhando para o passado, estava tipo assim, meio que achando esquisita a forma que ela terminou, eu ia falar, você tá doida? Você não tem que dar satisfação para um cara, não. O cara tá com uma outra relação há 2 anos, ou seja, ele começou uma outra relação sem te avisar. E aí você tem que dar satisfação por que você tá terminando? Entendeu? Então, assim, na hora eu ia dar essa xingada. Eu falei, não, só que a história não termina aí. Não termina aí. Ainda bem temos uma safada presente. Aí eu guardei meu tapa na cara da Valentina e comecei a aplaudir, tá? Pois existe uma curiosidade hipócrita aqui, que a Valentina não tinha me contado e que pouquíssimas pessoas sabem. Ela também já tinha ficado com outras pessoas, algumas pessoas, nesse período que ela namorava com o Matheus. Só que ela não namorou simultaneamente. Mas rolaram coisas, rolaram situações. Monogâmico é um bicho muito safado, né? Seus traidores naturais. E aí, desde que Valentina entrou na faculdade, nesses diversos momentos e experiências que ela estava ali conhecendo, ela teve interesse em muitas pessoas. Matheus só não ficou sabendo disso, e muito mais inteligente que Matheus, ela escondeu muito bem as relações dela, né? Ela escondeu muito bem as relações dela. E também não saiu aí assumindo uma pessoa, né? Porque afinal ela tinha um namorado. Mas a cínica da Valentina manteve a pose horrorosa, medíocre, conservadora, de que tinha sido vítima de uma grande traição, como se ela nunca tivesse furado essa relação monogâmica, tá? Gente, esse lugarzinho de mulher traída é bem confortável. Vamos falar que vocês gostam? Vocês gostam. Se vocês não gostassem desse lugarzinho de mulher traída, vocês não eram monogâmicos. Sinto muito. Ó o chifre, ó o chifre. Dia de chifre. A família do Matheus, os amigos dele, sabiam que ele mantinha duas relações, enquanto Valentina escondia o que ela fazia muito bem, né? E, e aí, Matheus e Valentina viviam uma falsa e hipócrita relação monogâmica. Em dada medida, quando essa situação chegou no conhecimento dela, a Valentina se sentiu muito aliviada com isso, né? Porque não foram as situações dela que vieram à tona. Ela ficou com medo de ficar falada, né? Veja só que coisa mais idiota. E segundo, que ela estava vivendo uma fase tão gostosa que ela também não queria estar vinculada a uma relação só. Mas como também ela não conhecia outras formas, e também porque ela gostava do Matheus e da forma leve deles, então ela não conseguiu, naquele momento, tomar uma decisão diferente, dialogar sobre diferentes formas de se relacionar. Olha aí a monogamia atrapalhando a vida de novo. Estava ótimo antes de Valentina saber, exceto pela culpa que os dois carregam por estarem rompendo com o pacto da monogamia, que não cabe no corpo, não cabe, né? Aí ela ficou sabendo, pouco tempo depois desses fatos, que a pessoa que conversou com ela no telefone, a outra, não noivou, tá? E nem continuou com o Matheus. E ela ficou uns 3 anos sem encontrar com ele, mas aí depois disso tudo, que conseguiu diminuir ali o ritmo e tal, voltou a circular nos eventos, nas festas em comum e encontrou com ele algumas vezes. Eles se cumprimentaram, dialogaram pontualmente, como conhecedores bem distantes, e as últimas notícias que viu sobre o Matheus numa rede social, tal, tem uns 5 anos, é que ele se tornou pastor de igreja evangélica. Gente, é uma epidemia? É uma epidemia isso. E ele estava casado e com filhos, estilo ungido de fé e defensor da família. Que livrada. Mais uma alma livrada de se tornar esposa de pastor. Amém, irmã, amém. Tá livre, tá inteligente. E agora já sabe que a monogamia não cabe nesse corpício. E quem gosta de gente, de se relacionar com pessoas, de confessar, de sentir tesão, é mulher. Mulher gosta disso, entendeu? Mulher gosta ali do entendeu?
entendeu? Mas assim, de novo, um casal legal que se desconectou por causa da monogamia, né? Pois é, não é? E você, monogâmica, você também tá por aqui? Me conta. É lógico que você tá aqui. Você acha muito difícil pensar de outra forma. Ai, eu não dou conta. Ai, eu entendo, mas eu não dou conta. É, gente, é difícil mesmo. Ficar sem sabendo e levar chifre pode ser melhor também, né? Vai, a ignorância é uma dádiva, né? Então me conta aqui, eu quero saber de você, monogâmica, qual foi a última traição que você soube? Me manda essa história. Me manda essa história. O e-mail é especialistaemhomens@gmail.com. Sigam o Especialista em Homem nas redes sociais, marquem, compartilhem, tá? Faça tudo que tiver que fazer e me alimentem de histórias de Saiba, a Brava e Gulosa.